E estamos começando o programa Academia desta semana. Recentemente, uma rede social que avaliava homens gerou um grande debate. Restrito às mulheres, o aplicativo causou indignação de quem gostaria de saber o que se falava a seu respeito. Como proteger a intimidade e até mesmo evitar que informações pessoais ou até falsas sejam publicadas. A dissertação de Sérgio Almeida Ribeiro analisa o uso do habeas data como um instrumento importante para a proteção da intimidade. Habeas data, tutela jurisdicional da intimidade, aspectos processuais. Dissertação apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como exigência parcial para obtenção do título de mestre em Direito das Relações Sociais. O estudo é de Sérgio Almeida Ribeiro. E para participar do debate, recebemos o procurador do Estado de São Paulo, em Brasília, e doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Newton Carlos Coutinho, e o professor de Direito Processual Civil e presidente da Comissão de Fiscalização de Concursos Públicos da OAB-DF, Fernando de Assis Bontempo. Quero aqui agradecê-los pela presença, por participar do nosso programa Academia de hoje. E nós vamos agora ver um resumo sobre a dissertação do Academia de hoje. O estudo trata do uso do habeas data como tutela jurisdicional da intimidade e seus aspectos processuais. O autor analisa o uso deste instituto como instrumento de proteção da vida íntima. Bem, doutor Sérgio, muito obrigado pela presença aqui no Academia. Eu gostaria já que você falasse da metodologia utilizada para esse seu estudo. Exato. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença, de estar aqui discutindo a minha dissertação com os dois colegas, o Dr. Fernando Bontempo e o Dr. Newton. Obrigado pelo convite, que muito me honra. Em relação à metodologia, eu busquei adotar uma metodologia qualificada, né? Mediante um discurso de dedutivo, com base em referências teóricas sobre o habeas data, né? Fazendo pesquisas em doutrinas, jurisprudências, e aproveitando um pouco a minha parte prática, que eu, durante o exercício da advocacia, me socorri muito desse instrumento do habeas data, que me fez visualizar na prática o porquê da problemática levantada na dissertação, né, da inexpressividade da ação de habeas data, e com base nessas referências bibliográficas, no aspecto histórico, deu para ver exatamente projetar esse instrumento como proteção da intimidade frente às redes sociais. Bom, você citou aí a questão da bibliografia. Vamos então conferir agora parte da bibliografia utilizada neste estudo. Habeas data, coordenação de Tereza Arruda Alvim Vambier, editora Revista dos Tribunais. A tutela inibitória da vida privada, de Sérgio Cruz Arenhart, editora Revista dos Tribunais. Mandado de injunção e habeas data, de José Afonso da Silva, editora Revista dos Tribunais. Bom, o doutor Sérgio destacou aqui para a gente esses 3 livros. É claro que um trabalho como esse requer uma pesquisa imensa e não se restringe apenas a 3 obras. Mas o programa nós sempre destacamos 3 obras. E aí, no caso, o doutor Sérgio nos indicou essas 3. Por quê? E de que forma cada uma contribuiu para o seu estudo? O livro do Dr. José Afonso da Silva, obrigatoriamente ele tinha que constar na bibliografia nesse trabalho, porque o habeas data foi idealizado pelo Dr. José Afonso da Silva, e ali conta muito a parte histórica do habeas data, né? Qual que era o objetivo, né, idealizado pelo professor José Afonso da Silva para chegar no texto constitucional. O livro da professora Tereza Arruda Alvim Vambier, Habeas Data, ele foi lançado bem posterior, bem recente à edição da lei específica de habeas data, 9.507 de 1997. E ali ela reuniu diversos processualistas e constitucionalistas para tratar de diferentes assuntos sobre o habeas data, e esse livro, então, também norteou muito o caminho da dissertação, da pesquisa que eu realizei. E, por fim, o livro do professor Sérgio Arenhart, ele enfoca exatamente essa questão da intimidade, os aspectos de proteção pelas vias processuais da intimidade, né,
ele faz até uma análise do direito material frente ao direito processual e que também serviu muito para a gente concluir, né, a nossa linha de pesquisa. Vamos falar do trabalho em si? Vamos lá. Bom, o habeas data, o contexto histórico dele, né, o período em que ele foi pensado foi no regime da ditadura aqui no país. Mas a ideia do habeas data não era focada sobre aquele período de acesso às informações que tinha no Serviço Nacional de Informação. Aquilo serviu como fator motivador, mas não era o seu fim, né? E isso deu para vislumbrar bem na pesquisa, na parte histórica, que era exatamente um meio de se proteger a intimidade, tal como é o habeas corpus, para a liberdade da pessoa. Né? Isso foi bem claro, né, nesse estudo histórico. Porém, aquele regime de exceção que as pessoas na ditadura não tinham acesso às informações, as pessoas eram presas com base em informações coletadas por agentes públicos, principalmente pelo SNI, Serviço Nacional de Informação, as pessoas criaram um temor de que isso viesse a repetir e inseriram, né, principalmente no campo legislativo, esse dispositivo do habeas data na Constituição Federal, também antevendo uma prevenção de que, se houver esse retorno, as pessoas terem um meio constitucional, um remédio constitucional para essa proteção. Mas a ideia mesmo era proteger a intimidade e ficou restrito nisso porque houve uma comparação logo após a edição da promulgação da Constituição Federal. Não havia uma lei que regia o procedimento do habeas data e aí adotou-se o procedimento do mandado de segurança e que, ao meu ver, aí foi um dos equívocos de se comparar o habeas data ao mandado de segurança, que ao longo do estudo eu fui percebendo que são institutos diferenciados. Se fosse para fazer uma comparação, faria-se com o habeas corpus, não com o mandado de segurança. Mas o habeas corpus era voltado para o campo penal e o mandado de segurança tem uma atuação mais para o lado civil, razão pela qual foi feita essa comparação. E essa comparação trouxe alguns estrangulamentos para o habeas data, né, especificamente na exigência infraconstitucional de se esgotar as vias administrativas, o que inviabilizou o uso do habeas data, porque outras vias, uma ação ordinária comum, por exemplo, fazia às vezes sem aquela exigência de esgotamento das vias administrativas. E o habeas data acabou sendo que um instrumento processual de grande relevância, mas que inexpressivo por conta dessa comparação equivocada, ao meu ver. E também pelo pouco estudo que se fez sobre habeas datas. Se a gente for fazer eu fiz uma pesquisa no repositório jurisprudencial sobre habeas data, há somente 250 jurisprudências, né? Então é muito pouco, mostra o tanto que ela é pouco utilizada, esse instrumento. E aí, na questão doutrinária, também são poucos livros que a gente encontra sobre o habeas data, que é um instituto tipicamente brasileiro, embora tenha uma influência do direito europeu, especial Alemanha e Espanha. E não foi desenvolvido estudos sobre isso. E hoje em dia, com as redes sociais, com o desenvolvimento da tecnologia, consegue-se vislumbrar a importância do habeas data como foi pensada pelo legislador infraconstitucional. E aí agora há alguns projetos de leis, especialmente relacionado à internet, tudo, que há essa previsão do habeas data como meio como anteparo, né, um salvaguarda da intimidade da pessoa frente a esses avanços tecnológicos que estão surgindo por aí no dia a dia. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com a Academia já na fase de debates. Até já. Nós estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a dissertação de Sérgio Almeida Ribeiro, habeas data, tutela jurisdicional da intimidade, aspectos processuais. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Os limites ao acordo em juízo e as garantias do processo justo, de Mauro Augusto Ponce de Leão Braga, editora Fórum. Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro, de Salo de Carvalho, editora Saraiva.
Consumidor Empresário, a defesa do finalismo mitigado, de Júlio Moraes de Oliveira, Arraiz Editores. E para dar início ao nosso debate, gostaria de convidar o Dr. Newton Carlos Coutinho. Olá, primeiramente eu gostaria de parabenizar o Dr. Sérgio pela brilhante exposição. E já dando início aí aos questionamentos, eu tenho uma dúvida. Enquanto procurador do Estado, gostaria de ouvir a opinião do colega. Como o senhor mesmo disse, um dos objetivos do habeas data era permitir o acesso à informação. Tá? Muitas vezes essa informação está em poder do poder público, e esse poder público vai disponibilizar ou não essa informação para o cidadão. Minha pergunta é, se a lei estabeleceu justamente a questão da necessidade de esgotamento das vias administrativas, na medida em que a lei prevê que apenas havendo a lide, ou seja, havendo um conflito de interesses, uma informação que não foi transmitida pela administração pública, poderia o jurisdicionado ingressar em juízo? Qual a sua opinião a respeito desse tema? Bom, eu agradeço as palavras do Dr. Newton. O esgotamento da via administrativa, no modelo constitucional que temos hoje, só é previsto em duas situações, na justiça desportiva ou em dissídios coletivos da justiça trabalhista. Então, a exigência para despertar o interesse de agir à guisa da Constituição Federal somente nessas duas hipóteses. Então, de prima facie, eu costumo dizer que essa exigência da lei, o artigo 8º da Lei 9.507, que regula o procedimento do habeas data, eu vejo como sendo inconstitucional. Confronta a Constituição Federal exatamente por impor esse esgotamento da via administrativa, que eu coloco na minha defesa exatamente que essa via administrativa, essa lide, pode ser discutida no mérito da ação de habeas data. Quais as razões de atraso ou de recusa de se prestar a informação ou de se promover a retificação das informações, isso pode ser, essa seria o conflito, a lide, e em si integra o mérito, não como uma das condições da ação de habeas data. Porque hoje nós vivemos um processo civil de resultados, você ter que aguardar a via administrativa para se socorrer ao Poder Judiciário, no meu modo de entender, confronta diretamente com o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. 33 não, desculpa, inciso 35. Então, esse esgotamento, você pode estar discutindo no mérito da ação do habeas data, ao invés de ser uma das condições da ação. O curioso dessa parte administrativa, do esgotamento dessa via administrativa, foi por uma simples, não posso nem dizer, foi opção legislativa seguindo uma orientação do STJ da súmula 2. E até, sem querer me alongar muito, essa parte histórica do esgotamento da via administrativa são as peculiaridades, da transição do Estado ditatorial para o regime democrático, porque assim que a lei a previsão constitucional do habeas data foi inserida no texto maior, houve uma ação promovida por um advogado de habeas data pleiteando as informações perante algum órgão público que agora me fugiu a memória. A ação chegou, o juiz, ao se deparar com aquele novo modelo, recentemente, isso foi em 1989, logo depois da Constituição Federal, ele encaminhou, tal como é o mandado de segurança, encaminhou para a Procuradoria da República se manifestar sobre aquele pedido. E ali eles se depararam com aquela situação, não havia um procedimento a ser adotado, numa reunião entre eles falaram, vamos adotar o procedimento do mandado de segurança, porque havia um parecer da Advocacia Geral da União, que nominou a habeas data como mandado de segurança nominado. Então, por conta desse parecer, e ali precisava-se de prova pré-constituída para ter exatamente a lide, falou, mas quais são os motivos? E tinha uma questão também, o judiciário não pode ser utilizado de maneira indevida, se não há um conflito, então ele poderia ir até ao órgão e solicitar. No caso de recusa, aí sim acionava o judiciário. Então, o parecer foi desfavorável, a cota ministerial foi desfavorável naquele sentido, e o juiz, então, ele extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Gerou recurso e aí veio a súmula 2 do STJ, que diz exatamente que para despertar o interesse de agir é necessário o esgotamento da via
das vias administrativas. E essa súmula 2 praticamente serviu de base para a edição, para a Lei 9.507, em seu artigo 8º. Então, equivocadamente, por conta desse contexto histórico, colocou-se como um interesse de agir, mas, na verdade, ele acaba sendo mérito. Quais são as justificativas? Se aquilo abala a segurança nacional ou se aquilo está reservadamente à intimidade da pessoa. Essa recusa ela é discutível para, então, depois, o juiz, analisando todo o contexto, emitir um pronunciamento, seja pela concessão da ordem ou a denegação da ordem. Doutor Fernando Bontempo. Tive a honra de manusear com cuidado a dissertação do professor Sérgio, a quem abraço pela qualidade do trabalho e louvo pela escolha do tema. E não posso deixar de fazer a consideração que é sempre bem-vindo, bem recepcionado, quando na academia, de uma maneira geral, a gente busca o manuseio de remédios constitucionais, que são, ao longo do tempo, historicamente, proteções ao indivíduo. E, embora institutos como o mandado de injunção ou habeas data, eles sejam conduzidos na prática a um esquecimento, é extremamente importante que trabalhos como o do senhor, e na excelência que o senhor fez, estimulem a manutenção e a preservação de um direito que foi conquistado ao longo do tempo e que por que não dizer, marco e símbolo de um Estado democrático de direito. E aí, com certeza, justifica a importância e a excelência do seu trabalho. Como questionamento para o engrandecimento dos debates, gostaria que o senhor apresentasse a visão que o senhor tem da contribuição ou da afetação que outra lei recentemente apresentada, a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.257, ela traz ao Instituto do habeas data, tendo em vista aos dados que são perquiridos tanto por meio de procedimento dessa norma e judicialmente através do habeas data. Certo. Doutor Fernando, é um prazer estar debatendo esse assunto com o doutor, agradeço as palavras e muito pertinente a pergunta de Vossa Senhoria, pelo simples, eu acho que a Lei de Acesso à Informação, ela vai dirimir uma dúvida, ou está a dirimir uma dúvida, muito presente no habeas data, porque tanto a doutrina ou até mesmo a jurisprudência, ela acaba confundindo a proteção da intimidade com o dever do Estado prestar informação, que no meu trabalho eu coloco como dever de transparência, que é o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que o Estado tem que prestar as informações, mas salvo se for sigilo do Estado. E então eu vejo a Lei de Acesso à Informação como um divisor exatamente diferenciando o que é a intimidade do indivíduo, que está ali no inciso 10, 12, até o próprio inciso 5º do artigo 5º da Constituição Federal, que ali trata sobre a intimidade da pessoa, desse inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, que é o dever de transparência do Estado. Aquelas informações, por exemplo, esse artigo 5º, inciso 33, tem que se fazer uma leitura conjunto com o artigo 37 da Constituição Federal, com dever de publicidade, ressalvada aquelas informações de sigilo de Estado, de proteção ao Estado, né? E eu acho que a Lei de Acesso à Informação, ela faz exatamente essa diferenciação. E o habeas data também, porque aquelas informações relativas ao dever de transparência, no meu modo de entender, não cabe habeas data ali, se uma outra via, seja mandado de segurança ou uma ação ordinária, porque não está relacionada exatamente à informação pessoal. O habeas data, ela é relacionado à pessoa, não ao coletivo. Ao público. Ao público em geral. E a Lei de Acesso à Informação traz bem essa definição, mostrando exatamente o que é cabível o habeas data e no que é cabível outras ações, seja mandado de segurança ou ação ordinária em si, para aquela informação do dever de transparência. E não obstante isso, até o habeas data, né, a natureza dele é de direito personalíssimo, então já exclui esse artigo inciso 33, artigo 5º inciso 33 da Constituição Federal. E a Lei de Acesso à Informação tem uma previsão acerca do manejo do habeas data para algumas situações onde afeta a privacidade ou o indivíduo, não o coletivo.
Então eu vejo com bons olhos e é um meio de estar tirando o habeas data do ostracismo. Eu costumo dizer que o direito moderno hoje é pela via do habeas data, porque o seu desdobramento frente à intimidade da pessoa, ele é amplo e essa lei de acesso à informação, ela vai exatamente auxiliar os operadores do direito a definir o que é público e o que é privado. Privado no caráter subjetivo mesmo, né? Fazendo essa distinção do que tem aquela questão da transparência e aquela questão de ser reservado, ou direito de estar só. Um dos aspectos interessantes da sua dissertação é que ela consegue aliar questões teóricas com aspectos práticos, que eu acho que é justamente o tema que é interessante para os operadores do direito. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta. Um dos requisitos aí na ação do habeas data é que, caso, né, o indivíduo ele não concorde com as informações constantes nesse banco de dados, que ele apresente na inicial, né, as razões, as justificativas, os motivos pelo qual ele entende que essas informações estão incorretas e como elas deveriam ser sanadas. Nesse aspecto, né, algumas questões podem ter aspectos objetivos e outras questões aspectos subjetivos. Como ficaria, então, a ação de habeas data nessas hipóteses? Certo. Um dos pontos de estrangulamento do habeas data é exatamente a sua lei infraconstitucional, a 9.507, onde ela exige que você tenha a recusa da informação para obter informação. Então, essa questão de você colocar as minhas razões, como que eu vou colocar, hoje um dos problemas da lei é exatamente isso. Se eu acionar diretamente, sem saber a informação, o que eu vou colocar para apontar o que está errado ou equivocado, ou correto? Eu vou usar, por exemplo, os órgãos de proteção ao crédito, né? Você recebe uma carta dos órgãos de proteção ao crédito, seja do Serasa, seja do SPC, dizendo, olha, seu nome vai ser inserido por tal apontamento. Ali você pode, administrativamente, encaminhar documentos dizendo que aquele apontamento é indevido. Você colocando aqui, ou na recusa do órgão de proteção ao crédito, promover a retificação, você acionaria a tutela jurisdicional do Estado. Isso, agora, da maneira como a lei ela coloca, ela é muito complicada, porque é o seguinte, primeiro você entra com a ação para obter a informação. Obtida a informação, você constatando que aquilo está errado, você teria que entrar com uma outra ação para pedir a retificação. Isso é anacrônico dentro do modelo constitucional que nós temos hoje, de prestação jurisdicional em tempo efetivo. Nesse aspecto, respondendo a sua pergunta, o habeas data não dá para fazer isso hoje. Uma das propostas de lei diferenda que a gente coloca no trabalho é exatamente criar-se duas fases na ação de habeas data, exatamente para que, enquanto se discute a recusa na prestação da informação, né, você possa, de posse daquelas informações, numa segunda fase, você promover a retificação e aí entrar critérios objetivos, por exemplo, na questão de danos morais, né? Então, nessa segunda fase, promovia a retificação e também faria as apurações relativo a eventuais danos que ocasionasse com aquele manejo indevido da informação. Bem, doutor Sérgio, muito obrigado pela presença aqui na academia, por toda essa explanação, parabéns pelo trabalho, inclusive. Ao doutor Newton também, Newton Coutinho, muito obrigado. Doutor Fernando Bom Tempo também, muito obrigado pela presença aqui no Academia. Lembro que você também pode participar do Academia. Se você tem aí uma tese ou uma dissertação e quer apresentar o seu trabalho aqui para a gente, é fácil. O nosso endereço é academia@stf.jus.br. E é possível rever este e outros programas no nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.